Já que eu não faço mais resenhas, decidi começar a trazer para vocês as minhas impressões de forma bem resumida das leituras que venho fazendo. Então, estamos aqui com o primeiro vídeo. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem aí. Como vocês sabem, eu já divulguei lá no Instagram, para quem me segue, que eu não faço mais resenhas por alguns motivos, mas principalmente porque, além do trabalho de editar aqui, que é grande, sempre é trabalhoso, sempre é grande, o pessoal não costuma ver, porque mesmo que a gente diga que não tem spoilers, mas spoiler meio que é uma coisa muito individual. Então até a sinopse algumas pessoas acham que é spoiler e preferem apostar no escuro. E por isso elas acabam não lendo nem assistindo vídeos de resenhas por medo de pegar algum spoiler, alguma coisa que elas achem que pode ser spoiler. Então, por esse motivo, eu cheguei até a fazer uma enquete lá no meu Instagram, onde a maioria das pessoas disse que não assistia os vídeos de resenha e eu optei por não fazer mais resenhas. Porém, vou começar a fazer vídeos como estes, onde eu vou começar a trazer de 3 a 4 leituras por vídeo, das mais recentes que eu fiz, né? Para dizer minhas impressões de forma resumida, a experiência como um todo, o que eu gostei e o que eu não gostei. Mas antes, se você não sabe quem eu sou o Wally, estou sempre falando de livros, mostrando um pouco do que chega aqui a cada mês de parceria, de autores, de amigos, de coisas que eu compro e gasto dinheiro como sempre. E estou lá no Instagram também, no @livrosdowall, onde eu mostro um pouco mais do meu dia a dia e da minha rotina diária, o que não funciona mostrar por aqui. Então, se você não quiser perder nada do Wally, já fica antenado aí nessas duas redes. Agora vamos ao que interessa. Começando pelo codinome Villanelle, do autor britânico Luke Jennings. Esse daqui eu li faz um tempinho já, e foi mesmo na época que eu comecei a não fazer mais resenhas. Mas faz parte de uma trilogia. Eu recebi a trilogia da Companhia das Letras, mais especificamente da Suma, né, que é o selo que lança ela aqui no Brasil, que lançou ela aqui no Brasil. E ela ficou super famosa porque foi adaptada para uma série também super famosa, chamada Killing Eve. Eu nunca assisti a série, e aí quando eu recebi os livros eu decidi ler o primeiro. Mas a minha ideia era que eu começasse a ler e terminasse logo a sequência dos três, até porque eles são muito curtinhos, né? Esse daqui principalmente. Mas eu acabei não achando uma experiência tão boa assim. Em alguns momentos eu gostei bastante, principalmente na parte que a Villanelle ela tá investigando, ela tá fazendo as missões dela, e eu me senti como num filme, eu me senti como naquela série que eu assisti, eu gostava muito, com a Jennifer Garner, chamada Alias, onde ela era uma agente secreta e ela tinha que fazer as missões dela, e às vezes abater alguns alvos, e enfim. Eu gostei bastante disso, achei super interessante, mas eu senti que o livro é muito rápido e deixou muita coisa para o segundo livro, inclusive um final super aberto, como se meio que quebrou, como se o livro foi escrito o primeiro e o segundo juntos e ele foi quebrado no meio, porque o final é realmente super aberto e ele acaba do nada, no meio de uma conversa. Então, claramente dizendo que vai ter uma continuação, muito parecido como se realmente houvesse uma quebra de uma história para outra, como se tivesse sido dividido mesmo. Na premissa, para quem não sabe, a gente tem duas espiãs, a história de duas espiãs, a Villanelle, que é uma agente secreta, é uma espiã super bem treinada e super determinada. Ela nunca foi pega fazendo as missões dela, e ela é treinada para matar. Ela sente um prazer absurdo em matar pessoas. Então, tudo acontece quando ela tem que eliminar um alvo, e esse alvo ele era muito importante para outra agência de inteligência, e eles acabam contratando a Eve, que vai tentar achar a Villanelle, descobrir quem é ela, quem foi que matou esse alvo e por que ela fez isso. Mas tudo me leva a crer, olhando pelos posters da série, pela tensão que tem aqui entre as personagens, mesmo que elas se encontrem, que elas nem se encontrem, na verdade, que o encontro que rola aqui é muito breve, mas tudo me leva a crer que elas vão ter algum envolvimento aqui a mais, e elas vão acabar não fazendo a missão que uma deveria fazer com a outra. E um dos motivos também que eu não achei tão interessante assim foi justamente porque dá a entender de que elas vão se encontrar em algum momento, elas até se encontram, mas esse encontro, sem dar muito spoiler,
não acontece da forma como a gente acha que acontece, e acaba que elas não dão as caras, elas não conversam e elas não se veem, e enfim. O principal motivo para eu não ter curtido é que foi essa quebra mesmo, que acaba quebrando o ritmo da leitura e acaba dando uma sensação de como assim acabou do nada, tipo, de que acabou, de que foi como se fosse uma série que é cancelada sem final. É como se fosse isso. A sorte é que eu já tenho os outros dois e que eu posso ler o quanto antes, mas a sensação que fica ao terminar é de que foi pela metade mesmo. O outro foi o A Força, do Don Winslow, que vocês já estão cansados de me ver panfletar. E aqui, nesse livro, se eu não me engano, esse foi o primeiro livro dele lançado aqui pela HarperCollins, e é um dos que ele mais ficou famoso, que fez ele se consagrar como um ótimo autor de thrillers, né? E esse livro é muito bom, eu gostei demais, ele foi leitura do CTW, do meu clube de thrillers, mas a maioria das pessoas não gostou, infelizmente, porque realmente o Don Winslow, ele aborda temas que muitas pessoas não gostam, como tráfico de drogas, políticas governamentais, as falcatruas do governo com o tráfico, as brigas de gangues, envolvimento de polícia com o tráfico e enfim, coisas desse tipo. Mas nessa história que eu adorei, a gente tem um policial chamado Danny, que ele tem um grupo tático da polícia chamado A Força. Ele ficou super conhecido em Manhattan por conta de uma apreensão de drogas, da maior apreensão de drogas da história de Manhattan. Ele capturou uma quantidade absurda de drogas de um cara, de um traficante super famoso que estava procurado há muito tempo, que acabou morrendo nessa operação. Acontece que Danny é um policial super ganancioso. Ele se envolve com o tráfico para poder ganhar uma parte do dinheiro para ele. Então ele é corrupto, a palavra certa é essa, é um policial super corrupto. E a equipe toda dele e sabe disso, mas tudo vai começar a dar super mal para ele quando ele é descoberto. E aí ele vai ter que fazer um jogo de cintura para evitar ao máximo ter que denunciar os amigos que ele tanto ama e que estão com ele desde sempre, ou a própria família, né? E então ele vai se ver numa situação bem complicada, onde ele não sabe, onde não vão dar opção para ele se ele tem que entregar os amigos ou se ele vai ver a família sofrer as consequências. Enfim, é um thriller bastante real, como todos os outros do Don, onde os personagens são colocados em situações bem reais, não tem nada mirabolante. E o poder do Don aqui de fazer a gente se questionar até que ponto o personagem, o protagonista, está agindo de forma correta, até que ponto ele está sendo traidor, se evidencia aqui. O poder do Don nesse quesito se evidencia totalmente. E é um livro que eu adorei, é um pouco diferente do que eu estou acostumado com ele, porque tem muito diálogo mesmo, mas isso eu não me importo, eu gosto muito, fica uma leitura mais rápida, mais frenética. E o que eu posso dizer pra vocês é que não esperem que o Don Winslow passe a mão na cabeça de nenhum personagem. Se ele fez besteira, ele vai ter o que ele merece. E por último, eu tenho aqui As Sombras de Outubro, do Søren Sveistrup, do dinamarquês Søren Sveistrup, nem sei se pronuncia assim, mas ele é o famoso roteirista por trás de The Killing, uma série que fez muito sucesso também e que eu ainda não assisti. Mas Sombras de Outubro é um livro excelente, é um thriller excelente, onde a gente vai tendo vislumbres, a gente vai tendo várias dicas e vários acontecimentos, mas eu, pelo menos, não consegui chegar no caso de quem estava por trás de toda essa maldade, de toda essa matança. Na premissa do livro, a gente tem um assassino que ele começa a matar as vítimas e deixar um homem de castanha próximo delas, né? A assinatura deles são homens feitos de castanhas. E aí temos também uma protagonista, a ministra lá do país, que ela perdeu a filha dela e essa filha sumiu e ninguém sabe se ela tá morta, se ela tá viva, se ela foi sequestrada por esse homem das castanhas. Na verdade, teve um cara que assumiu que foi o responsável por sequestrar essa filha dela e matar outras pessoas, mas quando novas vítimas começam a aparecer, o pessoal começa a questionar se realmente eles pegaram a pessoa certa. Então, é um thriller excelente, capítulos muito curtos que deixam a gente super instigados para ler. Não dá para desconfiar, eu realmente, assim, dá,
mas eu achei que foi muito bem feito o suspense, todo o mistério, toda a ambientação sombria. Eu achei tudo muito excelente nesse livro. Assisti já alguns episódios da série e tá bem fiel, o que eu acredito que pelo fato de ele ser roteirista, ele acabou escrevendo o livro de uma forma que ele já conseguiu imaginar cenas na cabeça dele, já conseguiu imaginar cenas sendo filmadas e os atores participando, enfim. Mas é um thriller pesado, tem cenas de violência explícita e algumas outras cenas que são pesadas, né? Mas se você não tem problema com nada desse tipo, leia, porque é um baita thriller. Eu disse que seriam só 3 livros, mas pro vídeo não ficar curto demais, eu vou acabar adicionando A Família Perfeita, da autora Lisa Jewell. Também foi leitura do CTW, assim como o As Sombras de Outubro, que eu esqueci de falar. E esse daqui foi meio polêmico, ele é um livro meio polêmico, muita gente gostou, muita gente não gostou, mas eu adorei. Eu não lembro se eu cheguei a favoritar ele, mas eu adorei. Principalmente por se tratar de um thriller super instigante, super fluido e com capítulos curtíssimos. Sem contar que a gente tem a visão de 3 protagonistas diferentes, o que eu adoro. Eu amo livros com múltiplos pontos de vista, e aqui a gente tem isso. A premissa desse livro é a de uma jovem que acaba de fazer 25 anos e ela descobre que é herdeira de uma mansão avaliada em milhões de dólares, né? Só que nessa mansão, há muito tempo atrás, ela foi o estopim de aparentemente um culto satânico, digamos assim. Foram encontrados alguns corpos com roupas pretas e numa espécie de culto, né, como se estivessem fazendo um culto, e foi deixado um bebê nessa casa que só ele estava vivo, junto com uma carta, né? E aí, essa jovem descobre ser a herdeira dessa mansão onde tudo isso aconteceu, depois de seus 25 anos. E ela acaba ficando em choque, né? Mas vai logo atrás da casa e dos direitos dela, de tentar entender de onde ela herdou essa casa. E tudo o que vai acontecer a partir desse dia vai estar intimamente conectado com as outras personagens de uma forma que a gente nem imagina. Então muita gente aqui não curtiu esse livro, acabou não curtindo justamente porque a sinopse, essa premissa, ela dá a entender uma coisa, mas no final se revela outra. E dizem algumas pessoas que ela tem uns furos muito... Algumas pessoas perceberam uns furos muito mirabolantes. Eu não sou muito de perceber furos em história, eu não me atento muito a isso, então não achei que foi furo, não vi esses furos, então eu só aproveitei a viagem aqui, achei excelente e adorei demais. Já estou muito curioso para a continuação, que sim, tem uma continuação, mas até onde eu sei, não dá para ter certeza se é uma continuação direta ou se é uma sequência independente, enfim. O título se chama The Family Remains, a família continua, e ainda a Intrínseca não disse quando vai chegar ainda. Mas eu tô super curioso e indico demais essa leitura para vocês. Mesmo que vocês não gostem, que não seja uma coisa tão excelente assim, mas aposto que vocês vão ler super rápido e vão ficar super instigados com esse mistério aqui. E é isso, meu povo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Digam aí se já leram alguns desses livros, se gostaram tanto quanto eu. Se não gostaram e o que não gostaram, vamos discutir sobre isso. Se leram A Família Perfeita, se acharam que é polêmico também, se frustraram com alguma coisa, enfim. Me digam aí as opiniões de vocês sobre o vídeo, sobre as minhas considerações, se interessaram em fazer alguma dessas leituras, se já conheciam elas ou não conheciam. Enfim, me digam tudo que eu vou adorar saber. Não esqueçam de deixarem a curtida no vídeo, de espalharem esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, se inscreverem no canal e ativarem o sininho para não perder notificação nova sempre que eu postar um vídeo novo. E claro, se lembrem de sempre que comprar qualquer coisa na Amazon, a mínima coisa, usarem o link que está aí na descrição, porque assim vocês me dão uma pequena comissão que não vai fazer diferença nenhuma no bolso de vocês. Obrigado por terem assistido e a gente se vê.